Contagem do Homer e Shavuot. Vamos lá, página 666. Está no Siman Kuf Kaf, não é isso? Isso mesmo, Kuf Kaf. Vamos lá. Primeiro alahá. Na segunda noite de Pessah, nós iniciamos a contagem do Homer. A contagem é feita de pé. O correto é fazer a contagem logo no início da noite, após o surgimento das estrelas. Porém, em último caso, é permitido realizá-la durante toda a noite. Em Shabbat e Yom Tov, a contagem é feita na sinagoga, após o Kiddush, para antecipar a santificação do dia. Na saída de Shabbat e Yom Tov, ela é proferida antes da Havdalah, para protelar o término do dia sagrado, ou seja, para deixar o dia sagrado um pouco mais de tempo. Quando o último dia é Yom Tov cai, na saída do Shabbat, ou seja, no domingo, o Kiddush e a Havdalah são proferidos simultaneamente na contagem do Homer, que também é feita antes para protelar a recitação da Havdalah. Bem, vocês sabem o que é Homer? Não? Vamos lá. Homer era uma medida que era contada a partir da colheita, ok? E era contada essa medida todos os dias, contando as 7 semanas até a chegada de Shavuot, ok? Então são 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49. Então, até chegar o Shavuot, ou Pentecostes, era contada essas medidas da colheita. Lembrando que a colheita era realizada primeiro no Pêssego. Sim. Uma mitzvah que pouca gente sabe é que a Torá diz que deve ser comido trigo de quando? Alguém lembra? Não? Eu pensei que você ia lembrar. E antes do Pêssego? Sim. Então o que acontece? No Pêssego tem uma colheita, certo? Só que todo o trigo das próximas colheitas só pode ser comido da safra anterior. Então, uma mitzvah que pouca gente conhece da Torá, quer dizer, quem estuda um pouco mais, quem está mais acostumado, vê isso nitidamente na Torá. Mas a regra para se comer trigo e pão, o trigo tem que ser colhido do ano anterior. Ou seja, toda aquela colheita tem que ser guardada para o próximo ano para ser usada. Então nós usamos o trigo do ano anterior ao Pêssego. Entenderam? Então, tanto que as primícias têm que ser dadas para Kadosh Baruch Hu. Então todo o restante do trigo tem que ser da colheita anterior. Mas ok, vamos lá. Então essa contagem do Homer é a contagem da medida do trigo, tá? Ou da cevada, até a chegada de Shavuot. Ok? Que é a Pentecostes. O que a gente comemora em Shavuot? Hã? A entrega da Torá. Ok, é o dia que se comemora a entrega da Torá. Sendo que existe uma questão. Como é que a gente conta quando a gente está ansioso por alguma coisa? Como é que a gente conta? Crescente. Regressiva, né? Tipo assim, quando vai lançar um foguete, como é que faz? 10, 9, 8. Quando vai contar quando vai terminar uma luta, como é que faz? 3, 2, mesma coisa. Né? Por que a gente conta progressivo? Por que a gente não conta quantos dias está faltando para chegar? Não está ansioso. Pô, está faltando tantos dias, está faltando... Por que a gente conta progressivamente? Ó, passamos um, parece que está tentando se livrar dos números. Não é? A lógica é essa. Se você está contando quantos dias faltam, a gente está faltando 10 dias, está faltando 9 dias, então você vai contando regressivamente. Por que a gente conta para chegar a Shavuot, que é recebimento da Torá, progressivamente? Ó, passou 1, passou 2, passou 3. Por que a gente faz isso? Hã? Eu li essa semana sobre isso. Já sabia? Pode falar? Alguém? Esqueceram? A gente conta progressivamente porque a gente não conta a chegada de Shavuot. A gente conta o nosso preparo para chegar. Então a gente se preparou um dia, se preparou 2 dias, se preparou 3 dias. Então a gente vai contando o nosso crescimento até chegar lá. Então a gente vai se preparando para receber a Torá. Entendeu? A gente não conta a nossa ansiedade para chegar lá, mas a gente conta o nosso crescimento pessoal. Isso que é interessante no Shavuot, quando a gente está chegando lá. Ok? Então vamos lá.
Eu não sei se vocês sabem, não sei se aqui vai falar, acho que vai, mas você não pode contar, hoje é tantos dias do homem. A gente só pode contar. Ontem foi, por exemplo, ontem foi 3, amanhã é 5. Então a pessoa já sabe, sim, para você não queimar, entre aspas, a contagem do homem. Que se conta só o dia que você está contando o homem. Só o primeiro dia que é Fala, contado, né? né? Oi? O primeiro dia só que é contado, né? Sim. Só o primeiro dia, a parte do primeiro dia não conta mais. Não. Todos os dias são contados. Não, mas não conta assim. Que a gente só fala. o primeiro dia que fala, hoje é o primeiro dia, mas aí o segundo já não fala, hoje é o segundo dia. Fala, ontem foi o primeiro dia. Por exemplo, ontem à tarde. Ontem foi o primeiro dia. Durante o dia, fala assim, não, hoje começa a contar, hoje vai ser o dia 1. Também Sim. é errado. Não, aí pode. Então, É isso que ele está falando. né? O primeiro dia você conta, só não conta o segundo, que hoje é o segundo dia. Entendi. Entendeu? Ok? Vamos lá. A segunda lá, quem esquecer não tem certeza de ter feito a contagem. A pessoa que esquece de fazer a contagem durante a noite pode proferi-la de dia, mas sem proferir a berachá. Ou seja, você fala, não, hoje é dia tal, mas não faz a berachá. Ok? Às noites seguintes, ela pode continuar recitando a bênção. No entanto, se ela também esquecer de fazer a contagem durante o dia, às noites seguintes, ela deve fazer a contagem sem proferir a berachá. Caso esteja em dúvida de ter recitado a contagem à noite ou não, e não fazer a contagem durante o dia, ela pode continuar recitando a bênção nas noites seguintes. Terceira lahá. Se um indivíduo perguntar a outro no crepúsculo vespertino qual a contagem de hoje, ele deve responder: ontem a contagem foi tal e tal. A razão é se ele mencionar a contagem de hoje, ele não deve mais proferir a bênção na hora de fazer a contagem do dia, pois existe a dúvida se ele que sua resposta valeu como contagem do dia ou não. Quarta lahá. Em princípio, lechatril, é necessário que antes de recitar a berachá da noite da contagem, a pessoa saiba qual é a contagem naquele dia. Mas em último caso, se ela iniciar a berachá pensando em fazer a contagem conforme irá escutar nos outros, a bênção também é válida. Similarmente, a pessoa que recita a berachá pensando que hoje são 4 dias do Homer e depois de completada a bênção consta que são 5 dias da contagem do Homer, ela pode fazer a contagem de 5 dias do Homer e não necessita proferir a berachá novamente. No mesmo modo, a pessoa que erra na hora de fazer a contagem, por exemplo, em vez de dizer que são 6 dias do Homer, diz que hoje são 5 dias do Homer, mas constata imediatamente um engano, pode proferir imediatamente a contagem, não precisa recitar a berachá novamente. Mas se foi feita uma pequena interrupção, é preciso recitar a berachá de novo antes de proferir a contagem do homem. Lembrando que antes disso deve fazer aquela recitação depois de chamar, ok? Alguém sabe que quando faz uma berachá levatalá, o que é uma berachá levatalá? Alguém sabe? Berachá levatalá é uma bênção à toa, uma bênção que não tem necessidade. A gente chama de berachá levatalá. Quem gosta de falar direitinho é berachá levatalá, ok? É uma bênção sem sentido, que também é proibido pela Torá, mas se a pessoa fez sem intenção, a pessoa vai fazer Baruch Shem Kevod Malachutol Le'olam Vaed, e aí faz de novo a bênção normal. Você sabia disso? Não? Quem não sabia? Então, por exemplo, eu fiz uma brachá de pão, só que eu estava comendo água, estava tomando água, a pessoa se confundiu. Em vez de fazer a brachá da água, a pessoa fez brachá do pão. A pessoa imediatamente depois ela deve fazer Baruch Shem Kevod Malachutol Le'olam Vaed para corrigir, e aí ela faz a brachá correta. Ok? Você sabia disso ou não? Não? Ok. Vamos lá, vamos continuar. Quinta lahá. Hinos para a segunda noite de Pesach. Todo mundo sabe que são 2 noites de Pesach de comemoração. Vamos lá.
Algumas congregações Ashkenazim costumam recitar os hinos litúrgicos de Ma'ariv. Na oração noturna de Yom Tov, há um hino específico para cada festa. Se a festa, porém, cair no Shabbat, o hino não é recitado. Isso para os Ashkenazim, ok? Normalmente, quando o primeiro dia de Yom Tov cai no Shabbat, o hino de Ma'ariv corresponde a essa noite. É recitado na segunda noite, exceto em Pesach, já que mesmo quando o primeiro dia de Pesach cai no Shabbat, é recitado um hino específico da segunda noite de Pesach, que descreve a colheita do Homer realizada nessa noite. Okay? Sexta alahá. Observar um certo luto pela morte dos alunos de Rebbe Akiva. Isso a gente vai fazer muita. Novamente, vocês vão ter que aturar as minhas prédicas sobre a morte dos alunos de Rebbe Akiva. Todo ano eu faço, já é tradicional. Esse ano eu vou tentar dar uma incrementada e trazer coisas novas para vocês. Provavelmente vou trazer bastante coisa nova. Mas vamos ler primeiro, depois eu vou tentar dar uma explicada geral, ok? Sexta alahá. Os discípulos de Rebbe Akiva, os alunos dele, morreram durante 33 dias da contagem do Homer, ok? Portanto, é feito um pouco de luto nesse período. Não se realizam casamentos e não é permitido cortar o cabelo durante esse tempo, ok? Vamos lá. Existem costumes diversos quanto à maneira de contar esses 33 dias. Algumas congregações costumam fazer o cálculo a partir do primeiro dia da contagem do Homer. Nesse caso, as proibições só ficam valendo até Lag BaOmer, né? Para as comunidades, Lag BaOmer é 33 do Homer. Então, existe Lag BaOmer. Alguém lembra do que significa Lag BaOmer? Lag significa o quê? Vocês lembram? É simples. Não. Lag significa, Lag é Lamed Gimel, 33. Tá? Que foi quando encerraram as mortes dos alunos do Rebbe Akiva. Tá? Vocês lembram quais são os costumes que a gente costuma fazer em Lag BaOmer? Eu luto nesse período, mas no dia de Lag BaOmer. Não? Vou falar então. Lembra que a gente fez lá fora? Queimamos uma fogueira. Aê, uma fogueira, né? A gente faz uma fogueira, alguns costumam... É uma das festas mais frequentadas, né? Sim. Então, na verdade, o Lag BaOmer, que é o 33º dia do Homer, então, Lag BaOmer, ou seja, 33 do Homer. Faz uma fogueira e alguns costumam colocar pedidos ali dentro, né? Por quê? Porque esse período, na verdade, para mim, na minha percepção, é um dos períodos mais importantes do judaísmo. Todas as festas são muito, muito fortes, muito bonitas e muito, muito interessantes, mas essa é uma festa que não é uma festa, entre aspas, obrigatória da Torá, mas esses 33 dias que são recorrentes desse pensamento, a gente pensa no porquê que os alunos de Rebbe Akiva morreram e qual deve ser o nosso comportamento de um para com o outro. Porque qual foi o motivo que eles morreram? Kavod Zebazer, né? É respeito um para com o outro. Ninguém fez averá com o seu amigo. Ninguém matou o amigo. Ninguém roubou a mitzvah do amigo. O que estava acontecendo é que eles não conseguiam considerar o outro como melhor do que eles. Gente, eles eram os Rabanim, eles eram responsáveis por manter a Torá no mundo. As pessoas não tinham muito acesso à literatura, às explicações, não havia muitos livros de halachot, então deles dependia o mundo de Torá. Então, assim, e óbvio, o mundo inteiro, porque Talmud Torá que nega et kulam, né? O estudo da Torá é a base do mundo. Se não tiver ninguém estudando Torá no mundo, o que acontece com o mundo? Destrói. Né? Então, assim, é um dos períodos mais importantes, porque a gente tem que pensar o seguinte: o quanto que eu estou respeitando o próximo. Tem um aluno
do Hafetz Haim, agora eu não me lembro o nome dele, tentar lembrar o nome dele, não vou lembrar. Eu vou trazer amanhã, eu estava estudando isso hoje de manhã, justamente para falar um pouquinho sobre contagem do Homer, e é interessante que um dos alunos do Hafetz Haim, uma das pessoas mais importantes do mundo de Torá, foi visitar os Estados Unidos, só que ele fala russo, né? Ele falava russo, então assim, ele falava russo, e aí ele fala good morning, né? que é até relativamente parecido com o inglês, né? E aí ele chegou nos Estados Unidos e falou o seguinte: olha, por favor, eu quero aprender como se fala good morning corretamente para uma pessoa que não saiba falar, para uma pessoa que tem dificuldade de ouvir, de entender. Aí os alunos americanos lá começaram a ensinar ele, ficou um tempo aprendendo a falar good morning e tal, não sei o quê. E eles estavam pensando, poxa, ele é uma pessoa importante, né? Veio de fora, deve estar pensando em fazer isso com quem? Com os ministros, com as pessoas de fora do país que vão lá recebê-lo, né? Deve estar tentando treinar para as pessoas importantes que estão ali envolvidas, para o rabino da congregação local, para os ministros, para o gabai, para o nasi, para o presidente da comunidade e tal, para pessoas importantes e tal. E aí, treinou, chegou lá no hotel de noite, madrugada e tal, e aí no dia seguinte veio uma comitiva para atendê-lo, né? E aí teve que separar, provavelmente, duas comitivas e tal, e desceu uma parte da comitiva com os alunos dele de elevador. Aí chegou a assessorista e ele falou para ela, good morning. Desceu do elevador, passado do elevador, ele falou assim, será que ela entendeu direito o que eu estava falando? Será que ela não ficou constrangida de ficar lá titubeando se entendeu ou não o que eu estava querendo dizer? Gente, um rabino importantíssimo, um dos alunos do rabino mais conhecidos e conceituados do mundo até hoje, estava preocupado em ser assessorista do hotel onde ele estava hospedado, entendeu corretamente o bom dia que ele deu. Isso é Lag se preocupar com o outro. E ela não era judia. É se preocupar com o outro, independente de quem seja. Se é uma pessoa mais importante do mundo, Bill Clinton, Obama, seja lá quem for, até assessorista do elevador. Isso é Lag é dar kavod, dar peso para outra pessoa. Entenderam? Vamos voltar aqui. Por causa disso que morreram os alunos de Rebbe Akiva. Eu falo, por que a Hashem foi tão duro com eles? Às vezes a gente é muito pior do que isso, a gente faz haverá, às vezes, a gente faz pecado. Né? Eles nem pecaram, né, contra o próximo. O que eles fizeram? Só não consideravam o outro como eles. Só que a Kadosh Baruch Hu, segundo o Rashi, falou o seguinte, olha, eu não quero manter o estudo de Torá com orgulho, com arrogância, porque isso, quando for passado, se os líderes são assim, quanto mais o povo, como é que vai ser? Então ele queria tratar o povo para que seja uma Torá pura, sendo passada para o próximo, ok? Lembrando que a exigência é sempre muito maior do que do livro, né? do gigante da geração, dos patriarcas, é muito maior do que com a gente, né? Mas isso serve para ensinar para a gente a importância de coisas que às vezes a gente não acha tão importante, né? Às vezes a gente grita com o marido, com a esposa, com o filho, às vezes a gente imagina, não, eu sou pai, né? Ele tem que me dar respeito, por que não o contrário não tem que ser verdade também? Então essas coisas servem para a gente entender qual a importância das coisas no mundo. Poxa, às vezes você está pedindo uma Coca-Cola lá no McDonald's, por exemplo, você vai lá, dá uma Coca-Cola, a Coca-Cola está quente, você grita com a pessoa, como se a culpa fosse da pessoa, a Coca-Cola está quente. Às vezes, não tem como você trazer uma melhor. Isso até tem um outro problema, né? Eu tenho contato com pessoas que trabalham em negócio, eu também já servi as pessoas em negócio, né? Como vocês sabem, eu trabalhei sendo ambulante na rua. Então, assim, sempre aquela pessoa que trata a pessoa com arrogância vai ser a última a ser atendida. A última a ser atendida. E que vai deixar mais ele mais. Ninguém quer se estressar. Então, já que tem uma pessoa tratando mal ela vai ser, aquela pessoa vai ser a última que ela vai dar atenção, porque ninguém quer dor de cabeça para si, né? Então a pessoa vai atender as outras primeiro, que são educados, que são mais fáceis de ser atendidos, e aquela ali vai ser por último. Até porque quanto mais pressa você fica, quanto mais você demora a ser atendido, menos exigente você se torna. Então qual é o macete da pessoa? Bem, já que aquela pessoa mais chata, vou deixar ela ficar bem atrasada, que aí ela vai aceitar qualquer coisa depois. Então assim, quanto mais a pessoa for educada, amável, mais ela tem benesses também. Lá de cima e daqui de baixo. Ok? Vamos lá. Primeiro, segunda estrofe, eu estou lá na segunda conchete.
Para tais comunidades, quando o caso é de dupla santidade, é permitido realizar casamentos e cortar cabelo na véspera de Shabat, mesmo se estiver em Lag Baomer. Tais procedimentos também são permitidos no próprio Lag Baomer, e daí em diante, uma vez em que as mortes cessaram em Lag Baomer, é feita uma certa celebração nesse dia, e não se recita Tachanun. Tachanun é o pedido de súplica e pedido de perdão, ok? Apesar de que uma parte dos discípulos morreu no próprio dia de Lag Baomer, considera-se o luto parcial do dia, como se tivesse sido feito o luto de um dia completo. Sendo assim, só é permitido cortar o cabelo ou realizar casamento a partir do amanhecer e não da noite, quando o Lag Baomer cai no domingo. Essas congregações permitem cortar o cabelo na sexta-feira em honra do Shabat, como a gente já falou. Que em véspera de Shabat a gente faz o quê? Corta unhas e cabelo, para se sentir mais ataviado para o dia. Ok? Sétima alahá, outros costumes para o período de luto. Gente, lembrando que o Ashkenazi, ele, se eu não me engano, ele encerra imediatamente. O Sfaradi, por conta dessa diferença de alunos que morreram um pouquinho depois, a massa parou de morrer no 13º dia, no 33º dia, mas alguns um pouquinho depois, então os Sfaradim eles estendem um pouquinho mais. Tá bom? Esse luto ele vale até o 40º dia? Depende da comunidade. Depende da comunidade. Sim. Sim. Ok? Algumas congregações permitem realização de casamentos e cortes de cabelo até o Rosh Chodesh Iyar, inclusive esse dia. Isso perfaz um total de 16 dias. Os 33 dias restantes permanecem proibidos até a festa de Shavuot. No entanto, é permitido cortar o cabelo na véspera de Shavuot. Tais congregações também permitem no próprio dia de Lag Baomer. Quando o Lag Baomer cai no domingo, elas permitem cortar o cabelo na sexta-feira, conforme mencionei antes. Outras comunidades só permitem até antes do Rosh Chodesh Iyar. De acordo com tais comunidades, a partir do primeiro dia de Rosh Chodesh, inicia-se o período da proibição. Nesse caso, o 33º dia do cálculo é o primeiro dos dias de Hagbalah, os 3 dias que antecedem o Shavuot. E também se considera o luto parcial do dia como se tivesse sido feito o luto de um dia completo. Sendo assim, nesse dia já é permitido realizar casamentos e cortar cabelo. De acordo com essa opinião, no próprio dia de Lag Baomer também é permitido, conforme mencionado antes. Cada congregação deve seguir um único costume nesse caso. As pessoas da congregação não devem seguir uma parte conforme a opinião e outra conforme outra opinião. Tem aqui a anotação de número 9 que diz assim: quando há 2 congregações, cada uma deve seguir o seu costume segundo os últimos legisladores. Bem, isso acontece somente em casos específicos de... Tem um clube judaico, ok? O clube abriga uma congregação Ashkenazi e uma congregação Sfaradi no mesmo clube. Ou seja, tem 2 sinagogas no mesmo clube. Uma sala Ashkenazi e uma sala Sfaradi. Cada um deve seguir o seu costume. Ou digamos que tenha numa mesmo clube, abriga numa mesmo clube 2 sinagogas. A Hassedut de Gur e outro Hassedut, por exemplo, Breslev ou Hassedut Lubavitch, né? Então deve seguir cada uma, mesmo agrupando no mesmo lugar, deve seguir cada um o seu costume, mesmo que em salas diferentes no mesmo prédio. Ok? Vamos lá. Oitava alahá. A gente vai fazer às 11, tá bom? Oitava alahá. Cortar o cabelo na ocasião de uma circuncisão. O sandak, que é a pessoa que segura a criança na circuncisão. O mohel, quem faz a circuncisão, o pai do menino, ou seja, o balabait, podem cortar o cabelo na véspera da circuncisão. Próximo ao escurecer
antes de irem a Beit Knesset, a sinagoga. Nona alahá. É permitido realizar noivados nesse período, inclusive com refeição festiva, mas é proibido dançar, o que é meio complicado, porque uma das mitzvot para o casamento é alegrar o noivo e alegrar a noiva. Existem várias formas de você fazer essa mitzvah. Uma delas é você dançar, outra delas é você levantar o noivo pela cadeira, né? Outra delas é você levar de tzedakah. Então existem várias formas de você alegrar o noivo e a noiva, mas uma das mais proeminentes é você dançar com o noivo. Então não dançar nesse período, então só em casos muito específicos que há necessidade de casar, especificamente Lag Baomer, mas normalmente não se faz casamento em Lag Baomer, tá? Nesse período, tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa também, eu não sei se eu falei, não é, né, eu lembrei agora, só para aproveitar o gancho de quem está aqui. Não se dá, não é costume normalmente, não se dá nome para os filhos antes de nascer, tá? Só a partir de que nasce. Não há nada na Alahá que diga, mas não é bom, tá? Só uma coisa que eu lembrei, que eu aprendi na verdade essa semana. Então não é bom, não é positivo. Não quer dizer que não pode, não é proibido, não está escrito em nenhum lugar que é proibido, mas não é bom. Da mesma forma também é bom manter os nomes judaicos na família. Então, há costume ashkenazi e sefaradi, mas de preferência pegar o nome de um pai ou de um avô e colocar no nome dos filhos, tá? Então, Astolfo é discutível, né? Mas o nome judaico tem que ser colocado. Por exemplo, e não, é positivo também, dependendo do caso, a pessoa pegar o nome de um patriarca grande ou o nome de um rabino proeminente da família, tá? Então, pegar o nome de um rabino que foi proeminente na família ou na geração anterior, é positivo colocar o nome dos filhos assim, ou então o nome dos pais, né? Pai ou avô, para manter os nomes naquela família, tá? Há alguns nomes, não sei se vocês sabem, mas alguns nomes que são proibidos, né, de colocar. Por exemplo, o nome Ismael, os Deodim não são permitidos colocar o nome de filho de Ismael, tá? Porque esse nome é de kavod para os Ismaelim. Então, para honrar o patriarca dessa outra ramificação de Abraham. Então é proibido para alguém tomar o kavod de outra família também. É uma questão também importante. Tá, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas já aproveitando já o gancho aqui. Vamos lá. Tá. 10ª alahá. Homens e mulheres costumam não realizar trabalho nos dias da contagem do homem desde o pôr do sol até depois de feita a contagem. Ou seja, o sol se pôs, fez a contagem, não faz trabalho até o dia seguinte. Ok? Vamos lá. Perdão, até o dia seguinte não, até depois da contagem. Pôs-se o sol, não faz trabalho, aí contou o Homer, aí pode fazer trabalho normalmente. Nesse período de pôr do sol até a contagem do Homer é considerado praticamente um Shabbat, ok? É um período curto, mas é o costume. Vamos lá. Há uma alusão para esse costume que foi dito Shenemar Sheva Shabbatot, ou seja, 7 Shabbatot. Levítico Vaikra 23:15. A palavra Shabuot está relacionada com descanso, que vem da palavra Shevut, né, o Shevat, segundo a contagem, ou seja, o pôr do sol em diante, a pessoa deve evitar trabalhar até que se faça a contagem. Também a palavra Shavuot também significa juramento ou acordo, tá? Assim como foi feito em uma passagem, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas uma passagem onde Yitzhak fez Shavuot, ele fez como é que eu vou dizer, um acordo comercial, né? Uma jura, uma aliança, não é bem um brit, mas ele é quase como um pré-brit, ele é um acordo, tá? E é nesse momento que muita gente reforça a sua aliança com a Kadosh Baruch Hu também. Vamos lá. 11ª alahá. Yud Aleph. A primeira noite de Shavuot, protelamos a recitação do Arvit para depois do surgimento das estrelas, pois se a oração foi feita antes e as pessoas receberam sobre si a santidade de Yom Tov, né, ficará faltando uma parte de 49 dias da contagem. E a Torá recomenda 7 Shavuot, ou seja, Shabbat Shavuot, semanas.
completas serão, vocês têm que ser completo. Por isso, há um postergar do Arvig para poder fazer com que haja uma contagem posterior. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, ok. No Sidur, tá, tem a contagem de Shavuot, né? A contagem do Homer. Tem um porquê de, por exemplo, tá no segundo dia da segunda semana, que conta ali, hoje é dia 9 e uma semana e 2 dias. Isso tem que falar a semana também, quantas semanas se passaram. Sim, tem que falar. Por quê? Porque a gente conta, a mitzvah vai contar o Homer, ok? A gente conta o Homer, que é a mitzvah. Porém, a gente também tem que contar as semanas, porque de 7 semanas completas. Então, há duas mitzvot que elas se unem. Contar o dia e contar a semana. O segundo dia da primeira semana. Isso. O terceiro dia da terceira semana. Exato. Entendeu? Então, existem duas mitzvot que elas se unem, né? Primeiro, contar o Homer é uma coisa. Contar as semanas é uma outra coisa. No Talmud houve uma grande discussão sobre como é que era para contar, tá? Então, os argumentos para contar os dias eram muito fortes, porque o que é para se contar é o Homer, tá? Porém, a contagem das semanas também era muito forte, porque Shavuot conta o quê? 7 semanas. Então, se conta os dois ao mesmo tempo, dias e semanas, ok? Se você contar só o dia, você só está entrando na mitzvah de contar o Homer. Se você só contar a semana, você só vai estar cumprindo a mitzvah de contar as semanas para o Shavuot. Então, na verdade, você tem que contar os dois. A mitzvah é contar os dois. Tá? Ok? Alguma dúvida mais? Não? Hazak Baruch.